Não é que a Bíblia tinha razão. Eita glória! Eita glória, 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 glória! Eita aleluia, glória, glória, glória à terra! Glória! Muito bem, depois que a irmã já gritou bastante, tá na hora do nosso quadro A Bíblia Tinha Razão. Tá na hora de A Bíblia Tinha Razão. Quem será que nós vamos responder hoje? Será que é a sua pergunta? Hã? Tu nem mandou? Como é que nós podemos responder a tua pergunta se tu ainda não mandou? Ai, 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 trágico, trágico. Nós vamos responder a pergunta da Marcele. A Marcele é da cidade do Rio de Janeiro e ela quer saber o seguinte. Ela quer saber se o texto de Jonas é literal. Não acredito. Pastor Samuel Gomes, o texto de Jonas é um texto literal mesmo? É verdade que uma baleia engoliu ao profeta Jonas? O quê? Não acredito. Eita, Marcelo. Vamos responder aqui. Que baleia gulosa, né? Meu pai do céu, engoliu logo o profeta Jonas. Tanta gente que tinha para ela engolir, engoliu o profeta Jonas. Aí a Marcele do Rio de Janeiro quer saber se o texto é literal. Se essa história é verdade, que um profeta passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, né? Baleia gulosa. Meu profeta Jonas. Vamos lá. Marcele, vamos lá, vamos responder aqui a sua pergunta. Ela quer saber, né? Tá lá em Jonas, capítulo 2, versículos de 1 ao 11. A Bíblia tinha razão. Marcele, a palavra aqui que foi traduzida no português, ela foi traduzida por peixe, mas lá no original é ketos. Ketos. A palavra ketos no original significa monstro marinho. Monstro marinho, não significa nem baleia, né? É o monstro marinho e que é dag no hebraico. O quê? Não acredito. Então não é baleia, é monstro marinho, né? Palavra ketos significa monstro marinho e dag no hebraico. Significando simplesmente, Marcele, peixe, né? Peixe, podendo ser, portanto, um baleia ou peixe. Mas é bem provável que não fosse uma baleia, né? Porque Jesus, com a sua inquestionável autoridade, ele selou a veracidade desse texto. Jesus selou a veracidade desse texto, né? Selou a veracidade da narrativa de Jonas, ao ver nela uma figura da sua morte e ressurreição. O quê? Não acredito. Então, Jesus testificou que é verdade. A história de Jonas foi verdade. Lá em Mateus capítulo 12, versículos 38 ao 40, por ali assim. Então, Marcele, não é difícil mostrar a possibilidade natural de se repetir, né? Essa experiência de Jonas. O quê? Não acredito. Não é difícil que essa experiência se repita. Não é difícil, não. Por quê? Pois são muitos os fatos hoje, Marcelo, conhecido em virtude da exiguidade, né, de espaço. Vamos aqui apresentar apenas alguns exemplos, por causa do tempo, né? Por exemplo, em 1912, o capitão Charles Thompson, de Miami, na Flórida, Estados Unidos, avistou do seu iate, num dia em que pescava, em alto mar, ele avistou as barbatanas de um animal, de um monstro, na verdade, né? Avistou as barbatanas de um monstro enorme que fendia as ondas. O quê? Não acredito. Ele registrou isso. O iate a vapor tentou retê-lo, apesar de, por vezes, ser assustadora a velocidade a que aquele monstro nadava. Quando finalmente foi capturado e o iate, que era de 30 toneladas, aproximou-se e os homens lançaram as correntes da âncora do barco, né? E eles viram que aquele animal era enorme, tinha
maxilares enormes. O monstro era enorme. Eis aqui algumas características singular deste peixe, né? Se é que se pode chamar isso aqui de peixe. O seu peso era de 13.620 quilos. O quê? Não acredito. 13.620 quilos. O comprimento de 13 comprimento, 13 metros e 68 centímetros. 13 metros e 68 de espessura. E de 250 metros, de 2,50 metros a garganta. Só a garganta dele tinha 2,50 metros, né? É isso. Muito grande esse peixe, né? Muito grande. E ele tinha de altura 95 metros de largura, né? Muito grande. As balas que os marinheiros tinham lançado contra ele tinha apenas furado a pele, que era cerca de 7,5 centímetros de espessura. Então, encontrou-se no interior desse animal, um outro peixe que pesava 681 quilos. O quê? Não acredito. Se não tivesse registro, dava uma boa história de pescador, né? Isso. E mais, além desse peixe de 681 quilos, uma grande lula também estava dentro deste animal. Um homem podia entrar direto à vontade dentro do seu estômago. Uma fotografia mostra o peixe com um homem deitado na goela e 2 outros assentados entre os seus maxilares. O quê? Não acredito. Está lá na internet, você pode procurar lá, está lá esse grande monstro, né? É o monstro. Então, para você ver o tamanho desse homem, desse animal. Na fotografia mostra o peixe com um homem deitado na goela e 2 outros assentados em seus maxilares, como sobre estivessem uma cama ou uma rede, né? Esse monstro, Marcele, poderia facilmente engolir 10 Jonas, né? Poderia engolir 10 Jonas, entendeu? Só de uma lapada, né? O Bispo Jonas não, o Bispo Jonas acho que dá de engolir só uns 5, né? Porque ele é assim bem gordinho e tal, né? Acho que dá só uns 5 do Bispo Jonas, mas o Jonas, que era magrinho, dá de engolir uns 10, tranquilo, viu, Marcelo? Tranquilo. O governo dos Estados Unidos enviou homens especialistas para embalsamar esse animal, a pele, e foram preciso 10 barris de formol. O quê? Não acredito. 10 barris de formol, né, para esse animal. Depois de terem fixado costelas de aço, cala a boca, risadinha, te ajeita. Depois de terem fixado costelas de aço, foi içado sobre a ponta de um vapor para o exporem, né? É um verdadeiro peixe e não um mamífero. Chegou-se à conclusão que era um verdadeiro peixe, não um mamífero ou uma baleia. Não era uma baleia, era um grande peixe. Os peritos, ao examinarem o seu esqueleto, declararam que era ainda um peixe muito novo. Meu pai do céu, muito novo ainda. Se ele novo já era desse tamanho, meu Jesus do céu. É um peixe muito novo. Em 1955, Marcele, jornais japoneses relataram que tinha sido encontrado o corpo de um rapaz de 13 anos vestido... Peraí, se acalma. Não, se acalma, risadinha. Foi encontrado um rapaz de 13 anos vestido com uma camisa e calças num grande peixe apanhado perto da cidade de Nagasaki. O quê? Não acredito. Isso. O Dr. Henry Heim refere-se a uma baleia, barriga de enxofre de 29 metros de comprimento e peso de 147 toneladas. Houve outra baleia que foi rebocada à terra
era tão grande que um guindaste de locomotiva de 75 toneladas não pôde retirá-la da entrada do Canal do Panamá, de sorte que foi novamente revocada para o mar a 12 milhas de distância, onde os aeroplanos navais atiraram sobre ela 2 bombas de 160 libras, reduzindo-a a pedaço. Vale ressaltar que ela já estava morta, né, quando ela foi encontrada encalhada lá no Canal do Panamá. Então, Marcele, existem inúmeros fatos como esses que acabamos de relatar, testemunhando a favor da possibilidade de um ser humano sobreviver no estômago de um monstro marinho. Ó. O quê? Não Então, acredito. ressalta que a história de Jonas é real. Ó. Glória, glória, glória. Só prova que a história de Jonas é real. Então existem inúmeros fatos como esse, Marcelo, né, que acabamos de relatar, testemunhando a favor da possibilidade de um ser humano sobreviver no estômago de um monstro marinho, que tanto pode ser uma baleia ou um Rhinodontips, né? Também conhecido por tubarão osso, ou tubarão Indo-Pacífico, ou tubarão-baleia, ou mesmo qualquer outro grande peixe, ainda desconhecido e não classificado pelos homens. No estômago de alguns desses gigantes do mar encontraram-se esqueletos, né, inteiros de animais, O quê? Não acredito. muitas vezes maior do que o homem, né, de porte médio. Então, os fatos só comprovam a história de Jonas. Todavia, Marcelo, o que torna a experiência do profeta admissível e admirável é a intervenção de Deus. A intervenção de Deus é que torna essa história admirável. Irmã, ei, deixa eu contar aqui a história, né? Tá bom? Pois a minha filha grita, tá? Tá legal? Tá bacana? Pra Marcele aqui, a Marcele. Tô explicando aqui pra ela, a Marcele, certo? Então, essa história, Marcele, foi uma intervenção de Deus que planejou tudo, preparando e guiando aquela estranha condução, a fim de mostrar ao profeta e a todos nós que o Senhor Deus Todo-Poderoso não desiste assim tão facilmente de seus elevados propósitos de buscar, perdoar e salvar, né? Ele não desiste de buscar, perdoar e salvar. Pera, irmão, te acalma. Então, de volta às praias da Palestina antiga, Jonas tomou o rumo certo e pregou a grande cidade de Nínive, que se arrependeu e foi salva, e o amor de Deus, que é capaz de fazer proezas extraordinárias. Então a história é literal, viu, Marcelo? A história é literal e de fato aconteceu, e os fatos, com as descobertas, né, comprovam que a história de Jonas foi sim uma história real, porque há a possibilidade sim de um ser humano sobreviver no estômago de um animal marinho. E mais uma vez chegamos a uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Não temos como questionar, tá bom? Questionar com a Bíblia é dar murro em ponta de faca, tá bom? Lembre-se sempre, nós sempre vamos estar equivocados e a Bíblia sempre vai ter razão. Depois de todos esses esclarecimentos, nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia, sua audiência, pedir que você deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, né? E se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e siga também a gente lá no Rumble, tá bom? Para que você possa ter acesso a todo esse conteúdo. Vou ficando por aqui. Agradeço demais seu carinho e a sua audiência. Sua companhia foi fantástica.
Volto amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia, Super Dia. A todos vocês, uma ótima tarde. A paz do Senhor Jesus. Fique agora com Arcélio Trindade, porque a partir de agora, a conversa é com Arcélio Trindade. Fui! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.